Então esse jejum, querido, pode voltar lá a arte do jejum lá para o telão. Nosso tema, né, é transmitir graça. 21 dias transmitindo graça de Deus. Olha, quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis, Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, a Bíblia fala que Deus chamou Abraão para transmitir favor da parte de Deus, para transmitir graça da parte de Deus. E acredite, nós, né, que estamos na nova aliança, a nova aliança ela é uma continuidade da aliança de Deus com Abraão. Então nós também fomos chamados para transmitir graça para quem estiver perto de nós, amém, queridos? Então, na página 4 do seu livreto, né, fala aí a respeito desses 21 dias transmitindo graça. Então nós estamos lançando um desafio, né, que nós nunca fizemos antes, nas dezenas de jejum que nós já fizemos como igreja. Esse vai ser um pouco diferente, porque o desafio do jejum vai ser um pouco mais alto para você. Mas acredite, nesse jejum, você vai ter a oportunidade de mergulhar de cabeça no amor de Deus, de desfrutar de milagres na parte de Deus. Quero profetizar que por esses dias os céus estão abertos sobre você. Eu quero declarar que esses dias você vai experimentar da mão poderosa de Deus operando milagres, mudando circunstâncias, trazendo provisão para a sua casa, amém, querido? Porque o tempo de jejum é um tempo que nós, né, reservamos para orar, para ler a palavra, para buscar de Deus, para se encher de fé. E eu quero desafiar você nesses 21 dias, participe. Eu sei que às vezes tem jejuns que alguns irmãos eles ficam alheios, eles não participam ativamente do jejum. Mas eu queria desafiar você, meu irmão, nesse jejum, faça diferente. Se programe, se organize, participe, amém, querido? Porque esses são dias que nós também vamos, né, aprender a profetizar. Aprender a usar bem a nossa língua, amém, queridos? Porque nós aprendemos no domingo passado aqui que o poder da vida e da morte está na língua. E quem bem utiliza a língua vai comer dos seus frutos. E esse tempo de jejum nós somos desafiados a vigiar tudo aquilo que nós falamos. Mas não é um jejum de silêncio, não é um pacto de silêncio, não, você vai falar, você vai profetizar, você vai declarar as verdades da palavra de Deus, amém, meu irmão? Então não é um tempo de ficar em silêncio, mas é um tempo de vigiar o que sai da sua boca, e é um tempo de você profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, amém, querido? Porque acredite, o que a gente fala, né, é algo muito importante. A Bíblia diz lá em Provérbios, né, que como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Então aquilo que você pensa a respeito de si mesmo, está lá em Provérbios 23, versículo 7. Projeta para mim, Provérbios 23, 7. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Porque como imagina na sua alma, ou como imagina na sua mente, assim ele é. Então, ou seja, nós temos que aprender a declarar, a profetizar a palavra de Deus sobre nós, amém, queridos? Então eu quero desafiar você nesses dias, profetize, vigie sua boca, né? Nós vamos lançar fora toda palavra negativa, toda palavra que nos leva para baixo, toda palavra de morte, toda palavra de maldição. Você vai riscar do seu vocabulário, mas você vai colocar no lugar, vai substituir por palavras de fé, amém, queridos? Então quando nós falamos, isso ativa a nossa fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas quando você fala, você também está declarando, você está profetizando. Então nesse jejum aí na página 5, você recebeu o livreto aí, e no livreto, lá nas 3 semanas do jejum, lá a partir da página 20, nós temos ali as confissões diárias. Vamos ter momentos, né, que você confessar a palavra todo dia, você vai ter um versículo do dia, e vai ter uma confissão para você fazer ali. Ou seja, essa confissão nada mais é do que você declarar a palavra. Você vai declarar a palavra na sua vida, amém, queridos?
Porque acredite, quando você ouve a palavra, essa palavra ela é uma semente. É uma palavra, uma semente que ela está sendo plantada aí no seu coração. Mas quando você declara, quando você ora a palavra, quando você confessa a verdade da palavra, é como se você estivesse regando essa semente e certamente ela vai germinar e vai dar muito fruto na sua vida, amém? Então, nesses 21 dias, contando da manhã, hoje nós estamos lançando oficialmente o jejum e o primeiro dia é amanhã. E o primeiro dia já tem aí um versículo e uma confissão para você fazer. E também tem, olha lá na página 20, que também tem um desafio para você fazer todos os dias. E esse jejum foi separado nas 3 semanas, cada semana tem um foco. E a primeira semana é você transmitir graça para você mesmo. Você vai profetizar sobre a sua própria vida, amém, querido? Então no primeiro dia, abre lá na página 20 do livro. Lá nós temos o versículo, nós temos a confissão e nós temos também um desafio. E qual que é o desafio desse primeiro dia, da manhã? Olha, escreva uma carta a Deus, listando falhas passadas que ainda pesam na sua consciência. Em seguida, escreva por cima delas essa expressão, coberto pela graça, lavado pelo sangue, amém, queridos? Então você pode amassar esse papel, jogar fora, você pode queimar ele, como nós fazemos lá no encontro, mas isso é importante, porque às vezes tem pessoas que têm situações que aconteceu há muitos anos na vida dela, e aí isso ainda prende você, isso ainda traz tristeza, traz muitas vezes desânimo, ansiedade, né? Você está preso a coisas passadas. Então o desafio é que você se liberte de toda acusação, amém, querido? Então tem cada dia aí vai ter um desafio, depois dá uma olhadinha, mas eu quero desafiar desafio você a cumprir o desafio. Acredite, cada um deles aqui foi pensado, foi separado, nós já oramos por isso, jejuamos por isso, para que seja um instrumento da parte de Deus para abençoar você. Então não simplesmente passe por cima, mas faça com fé e você vai ver grandes coisas, amém? Volta lá para a página 5. Então nós temos confissões diárias, temos desafio diário, mas também nós vamos ter reuniões de avivamento. Só que vai ser um pouco diferente do que nós fazemos nos jejuns anteriores. Nós não vamos ter reuniões todos os dias como nós tínhamos no jejum passado. As reuniões de avivamento serão em 2 dias específicos, sexta-feira e no sábado, isso lá na Arena Bueno, sexta-feira às 19h30, presta atenção que isso é importante. Então nós vamos nos reunir ali como igreja, a igreja da cidade, sexta-feira às 19h30, até por volta das 21h30, e no sábado vai ser das 16 horas até por volta das 20 horas, serão reuniões de avivamento. Então serão 2 reuniões extraordinárias e mais o culto domingo. Pastor, e os outros dias, segunda, terça, quarta e quinta? Vai ser transmitido pela internet. O pastor Luiz vai fazer lives ao vivo, transmitindo ali a palavra do dia, vai orar com você, vai ministrar uma palavra de fé na sua vida. Então você pode acompanhar, né, tanto pelo canal do YouTube da igreja, quanto no Instagram do pastor Luiz, amém, queridos? Mas eu queria que você se organizasse. Sexta e sábado, não fique de fora dessas reuniões. Eu creio que vai ser reuniões poderosas, vai ser maravilhoso. Então se organize. Tempo de jejum é um tempo que você separa, se consagra para estar, né, exposto à palavra, exposto a esses momentos de avivamento, de unção do Espírito, de milagres. Eu vou estar lá, quero ver você lá comigo, amém, queridos? Então fique atento a isso. Não vai ter reuniões diariamente, mas vai ter transmissão da palavra. Está aí na página 6, vai ter ministrações diárias. Mas as reuniões serão sexta, sábado e domingo aqui no culto. Amém? Sexta e sábado lá na Arena Bueno, ok? Nós temos também o livro do jejum, que está sendo vendido ali atrás. O livro tem 220 páginas, irmão, apenas R$30. É muito barato. Onde você vai comprar um livro de mais de 200 páginas por R$30? E tem aqui 21 capítulos para você meditar cada dia na palavra de Deus. E nós vamos ter oração aqui pela manhã, de segunda até sexta-feira.
E nós vamos ler o capítulo do dia juntos aqui e vamos orar pelos seus alvos, amém, querido? Então quero desafiar você, nesse jejum, se esforce um pouquinho, venha participar da oração conosco. São 3 semanas que podem mudar a sua história, amém, querido? 3 semanas que vão mudar a sua história. Então quero desafiar você, gera fé no seu coração, participe. Tem aqui também na página 15 em diante, na página 14 e 15, tem aí o local de você colocar os seus alvos de oração. Eu já comecei a preencher os meus alvos de oração aqui. Se você não tem alvos de oração, me fale que eu vou te dar alguns dos meus. Porque tempo de jejum é um tempo de orar. E acredite, a Bíblia diz que todo o que pede, recebe. Olha para cá, algo importante. Tem muitas coisas que nós não temos, que nós não desfrutamos, simplesmente porque nós não pedimos a Deus. Deus, Ele não força você a nada. Mas tem a promessa que todo que pede, recebe. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então quero desafiar você, meu irmão. Esse é um tempo de pedir juntos. Vamos pedir. Olha, eu tenho comigo o pensamento. Eu não quero deixar de desfrutar de nada do que Deus tem para mim. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero me apropriar. Eu quero tomar posse, amém? Quero desfrutar, porque meu Deus é poderoso, diz a Bíblia, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Então, tempo de jejum é um tempo que você vai pedir. Não quero desafiar você, se organize, venha pedir junto conosco aqui. Porque às vezes está lá na sua casa, não tem um ambiente, você não para ali. Você pode fazer isso durante todo o dia, mas é um momento importante você parar junto com os irmãos aqui para orar juntos. Então nós vamos estar aqui de segunda a sexta pela manhã, das 7 às 8. Você é meu convidado para estar aqui para orarmos juntos pelos seus alvos, abençoar a sua vida, ungir você, profetizar sobre a sua vida. Vamos meditar aqui no capítulo do dia do livro e vamos abençoar você em cada detalhe, amém? Então de segunda a sexta nós temos momentos aqui de oração. Traga o seu livro. Você pode adquirir o livro ali atrás, é apenas R$30, passa no cartão, está muito barato e eu acredito que vai ser uma grande bênção na sua vida, amém? Voltando lá para a página 6 do livreto, também como nós vamos reunir só sexta e sábado, as nossas células vão acontecer normalmente. Aqueles irmãos aí, principalmente da rede jovem, que tem células na sexta e no sábado, tenta se organizar da melhor forma possível. Se for possível mudar a célula de dias nesse período, se não for, leva a célula lá para o Bueno. Mas é muito importante que nós nos envolvamos nesse tempo de jejum, amém, queridos? E temos também um desafio financeiro nesse jejum. Como nós fazemos em todos os jejuns, e qual que é o grande desafio desse jejum especificamente? São 2. O primeiro é finalizar ali o pagamento do estacionamento da Arena Bueno. Ah, pastor, mas nós nem colocamos nosso carro lá, querido, mas olha para cá. Nós temos que orar para que essa oferta seja uma bênção, para concluir lá, porque depois de lá o foco vira para cá, Canaã, reforma. Janeiro, em nome de Jesus, nós vamos ter a nossa reforma aqui. Inclusive, eu queria desafiar você, olha na página 16, olha para cá. Tem lá os alvos da célula, os alvos do discipulado, os alvos da rede. E aqui nos alvos da igreja, eu queria que você colocasse 2 alvos para orar junto comigo. Primeiro, essa reforma, para que ela comece em janeiro, que o Senhor venha suprir o recurso financeiro, para janeiro começar a reforma do nosso prédio. E você vai orar também, colocar aí no seu alvo de oração, para que nossos cultos aqui tenham mais de 500 pessoas em todo o culto, amém? 2 alvos que eu peço para você orar junto comigo. Coloca aí nos seus alvos, no seu livretinho. Amém, meus irmãos? Então, esse alvo financeiro do jejum, ele vai ter essa finalidade, que é concluir ali o pagamento do lote, lá do estacionamento, mas também investir no trabalho social da igreja. Não sei se você sabe, mas nós temos atualmente aqui em Goiânia 2 creches que atendem mais de 500 crianças gratuitamente, e temos também um abrigo que atende bebês em situação de vulnerabilidade até que eles sejam adotados. É como se fosse um orfanato. Então hoje lá tem 33 bebês, que ali
após semana são adotados, entram novos, né? Tudo isso feito com acompanhamento ali da justiça, do juizado especial, né, da infância e da juventude. É um trabalho muito, muito importante. Só que lá, por tratar de ser bebês, funciona 24 horas por dia. Então nós precisamos ter ali 4 turnos de trabalho, né, de irmãs ali que estão sendo canal de Deus para abençoar essas crianças. E tem sido um trabalho maravilhoso, só que é um trabalho que custa, né? Para você ter uma noção, todos os meses a igreja investe lá R$150 mil por mês para manter ali o abrigo funcionando. Então, um dos desafios desse jejum é que nós queremos melhorar ainda mais esse trabalho social para que possamos atender mais crianças na nossa creche e mais bebês lá no nosso abrigo. Amém, queridos? Então, se prepare, né? No final do jejum vai ter a oportunidade de você fazer uma oferta relacionada a isso, ok? E por último, aqui para a gente poder ir para a palavra, eu queria desafiar você a se inscrever no jejum. Como é que você se inscreve? Você vai entrar aí no jejum, ali jejum21dias.com, e você vai fazer um cadastro bem simples lá, né? O nome, o e-mail, o seu celular, e ele vai te direcionar para um dos grupos, para você receber ali a confissão diária, receber os avisos. Ah, pastor, mas eu já estou em tanto grupo. Pois é, né? Você já está em 80 grupos, né? Uns 40 grupos que nem devia estar, mas está. Você não pode estar mais em um da igreja durante 21 dias. No final você sai. Como é que eu uso de estratégia? Eu entro nesse grupo e coloco ele no silencioso. Ele não vai me incomodar. Mas é importante você receber o material que é distribuído lá. É distribuído o resumo do capítulo do dia, a confissão, os lembretes para você poder assistir a palavra do dia. É uma bênção, você está conectado, amém, meu irmão? Então, quero desafiar você, participe ativamente desse jejum. Esse é um tempo de nós orarmos. Lembra, tem coisa que você ainda não tem, porque você ainda não pediu. Quero desafiar você, peça, escreva aí nos seus alvos. Acredite, escrever já é um passo de fé. Quando você escreve, você já está ali dando um passo de fé. Porque quando você receber, você vai glorificar a Deus. Olha, dias atrás eu fiz uma reforma lá na minha casa, então depois da reforma você vai colocar as coisas tudo no lugar. Vai jogar um monte de coisa fora e vai reorganizar as outras. Eu achei uma pasta lá que tinha várias e várias fichinhas dos jejuns passados. Alvos que eu estabeleci aí há 5, 10 jejuns atrás. E eu fiquei maravilhado, porque muitas coisas ali, pelo menos ali a maioria delas, eram alvos ali que, naquele momento que eu pedi, era algo impossível, algo muito distante. Mas depois, olhando para trás, alcancei, Deus me deu, Deus fez alcançar, Deus abriu a porta. Isso é bênção, você ter memorial. Então é importante você escrever, amém, querido? Então está o local de você escrever aí, na página 15, na página 14 você escreve seus alvos pessoais. Nós também nesse tempo de jejum, vamos estar orando pela salvação de vidas. Então você tem amigos, tem parentes que ainda não conhecem o Senhor Jesus, então quero desafiar você a orar por eles nesses dias. Coloque os nomes. Tem espaço aí para você colocar 3 nomes. Mas se você tem mais, como o espaço é grande, coloca João, José, Maria, não sei o que. Coloca quantos você queira orar. Mas acredite, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A nossa arma de oração ela é poderosa em Deus para destruir cadeias. Às vezes tem parentes seu lá, amigos, familiares, que são muito fechados, têm o coração muito duro. Mas quando você ora, quando você jejua, acredite, meu irmão, Deus ele é especialista em quebrantar corações. Então coloca essas pessoas diante de Deus em oração e creia que o Espírito Santo é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, amém? Por último, abra lá na página 17. Como eu disse, nesse período de jejum, um dos grandes alvos nossos também é vigiar a nossa boca. E aí tem alguns exemplos de palavras que você vai riscar do seu vocabulário. Está aí com a página aberta, página 17?
Se você tiver uma caneta na sua mão, como eu tenho aqui, nessa primeira coluna aí, ó, palavras para riscar do vocabulário. Aí tem alguns exemplos. Eu não consigo, não vai dar certo, é impossível. Não tem dinheiro, eu vivo apertado. São palavras que você tem que riscar do seu vocabulário. Eu já vou fazer aqui no meu, ó. Peguei minha caneta e vou fazer um X aqui já, ó. Nessa primeira coluna. Essas palavras vão ser arrancadas da nossa boca, amém? Não fale, não profetize essas coisas ruins. Deus está me castigando, eu não mereço, eu sou um fracasso, não vai dar em nada. Esses irmãos estão jejuando aí, mas é tudo, não adianta nada. Risca e muda as suas palavras. Começa a incluir, aí na segunda coluna, palavras para você incluir no seu vocabulário, que você vai falar diariamente. Você vai declarar, por exemplo, a graça de Deus, ela é suficiente na minha vida. Não é pelo que eu mereço, mas a graça, ela abre porta para mim. A graça, ela traz favor da parte de Deus sobre minha vida, amém? Eu sou justo, sou amado, Deus é bom, vai dar certo. Eu declaro que a porta está aberta. Ou seja, são palavras que você vai passar a usar, amém, queridos? Você entendeu isso? Então eu quero convidar você, se envolva nesse jejum. Se envolva, porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. E no final do livrinho aí também tem um local para você escrever os seus milagres. Aquilo que Deus for fazendo na sua vida, no final aí tem umas páginas em branco, para você colocar lá os milagres alcançados. Comece a profetizar que vai ter muitas coisas ali anotadas que Deus te deu nesse tempo de jejum, amém? Glória a Deus por isso. Então, para a gente começar a meditar mais a respeito daquilo que Deus quer fazer em nosso meio, se você quiser seguir na sua revista, aí na palavra da semana, é como transmitir graça. Porque o alvo nosso aqui é 21 dias, fala comigo, transmitindo graça. Esse é o desafio. Esse tempo nós vamos ser boca de Deus para abençoar pessoas que estão à nossa volta. Como a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Pessoas vão ser impactadas. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 29, está até aqui pode deixar na arte que tem um versículo, lá diz assim, olha, volta lá para a arte do versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Então aqui está a direção de Paulo, aos irmãos de Efésios, que é para nós também hoje, dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas, sim, unicamente aquela que é boa para edificação. Porque se você usa a sua palavra para edificar o irmão, aí você está transmitindo graça da parte de Deus, amém, queridos? Então existe algo, que é maravilhoso a respeito da graça de Deus, porque essa graça, nós podemos desfrutar dela. Quantos têm desfrutado da graça de Deus? Você tem percebido graça de Deus na sua vida? Isso é maravilhoso quando você entende, quando você percebe, quando você tem revelação que a graça está sobre você. Mas algo maravilhoso também é que você pode transmitir essa graça que você recebeu. Você pode receber graça, você pode desfrutar da graça, mas também você pode transmitir a outros. Porque a vontade de Deus, querido, é que as pessoas que ouvirem você recebam graça. Que lá no seu trabalho, amanhã você chega lá transmitindo graça. Amanhã volta às aulas, amém, jovens? Quantos estão com saudade aí? Sem mentir. Amanhã na sua sala de aula, seja um transmissor de graça. Porque a vontade de Deus é assim, que você seja alguém que transmita graça. Só que para que possamos transmitir essa graça a quem estiver perto de nós, nós precisamos primeiro nos encher dela. Porque a vontade de Deus é que você seja cheio, que você venha se encher de tal forma, que você venha transbordar. E é muito bom quando você encontra pessoas cheias do Espírito, pessoas que estão cheias da presença de Deus.
Quando você encontra elas ali, algo já muda. O ambiente já muda. Uma alegria toma conta, uma fé toma conta. Porque tem pessoas que são assim. Elas transmitem graça. Mas acredite, essa é a vontade de Deus para nós. Que você possa ser cheio de graça para poder transmitir graça. Amém? Interessante que lá em Atos capítulo 6, a Bíblia fala ali a respeito de Estevão, né? Estevão era alguém que era cheio de fé, cheio de unção de Deus, cheio de Espírito, mas também era alguém cheio da graça. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz isso, que Estevão era cheio de graça e de poder, e ele fazia sinais, fazia prodígio, porque ele tinha graça, ele tinha poder de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero desafiar você nesses dias, seja alguém cheio de graça. A Bíblia fala que Estevão era tão cheio da graça de Deus, que mesmo no momento que ele foi ali morto, as pessoas levantaram contra ele, apedrejaram ele, mas ele estava tão cheio dessa graça, que mesmo ali sendo assassinado, a Bíblia fala que ele orou para que Deus não imputasse pecado nos seus transgressores. Isso é muita graça, irmão. Isso é ter muita graça de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia também declara que Jesus era cheio dessa graça, cheio de verdade. Jesus era alguém cheio de graça. Lá diz, olha, o verbo se fez carne e habitou em nós, entre nós. Fala comigo, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Essa era a pessoa de Cristo, era alguém cheio da graça. Acredite, era alguém que as pessoas gostavam de estar perto. Não fique pensando que Jesus era aquele pregador itinerante que ficava dando bolacha, soltando a bolacha no povo. Não, falava com graça. Ali os próprios ouvintes, está escrito nos evangelhos, que eles ficavam perplexos, porque Jesus não era como os escribas e os fariseus, mas ele transmitia graça, ele transmitia unção, presença de Deus, vida, e as pessoas eram atraídas nas multidões. Por quê? Porque tinha graça de Deus sobre ele. É isso que a Bíblia diz, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então quero desafiar você nesses dias, meu irmão, seja alguém cheio de graça. Jesus é tão cheio de graça que a Bíblia também diz lá em João capítulo 4, não vou ler aqui, mas só lembrar dessa história. Ele ali no meio-dia, num poço, ele se encontrou com uma mulher, e naquela época o homem não falava com mulher, e ela ficou maravilhada, porque sendo ele judeu, que ela era samaritana, já tinha um problema ali, já tinha ali uma confusão, mas pelo fato dele ser homem, dela ser mulher, normalmente não ia ter nenhuma palavra. Mas a Bíblia fala que ela ficou maravilhada, porque ele falava com ela. Ele trouxe salvação para aquela mulher. Amém, queridos? A Bíblia fala que quando os discípulos também chegaram, eles também ficaram ali, maravilhados, porque como é que pode ele estar falando com uma mulher? Mas Jesus era alguém assim, que transmitia vida, graça. Nós precisamos ser cheios dessa graça, diga amém. Pastor, mas como podemos ser cheios dessa graça? Como podemos nos encher até transbordar? Mas acredite, querido, antes de mais nada, ser cheio de graça é você ser cheio de Cristo. E Cristo já está em você. Você já é filho, amém? Você já é habitação de Cristo. E Cristo, ele é a própria graça. Interessante que a Bíblia diz que a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça, ela veio por meio de Jesus. Está lá em João 1,17. Projeta para mim, João 17 diz, porque a lei foi dada, porque a lei é uma coisa que se dá, mas a graça, ela é uma pessoa que vem. A graça não é apenas um ensino, uma teologia, como alguns nos acusam. Essa teologia da graça. Não, filho, a graça é o próprio Cristo, é você entronizar o próprio Cristo, colocar ele no centro. Essa é a graça de Deus, porque a graça veio. A lei era uma coisa, foi dada, mas a graça é uma pessoa viva, que é Cristo, amém, querido? A graça veio por meio de Jesus, a graça está nele. Então quanto mais você for cheio, quanto mais você se encher nesses dias da pessoa de Cristo, se encher do Espírito, mais graça você vai transmitir. Que é algo também que nós percebemos, quanto mais cheio de Deus alguém é, mais amável também é. Já percebeu isso?
Quanto mais cheio da presença, quanto mais cheio do Espírito, mais graciosa a pessoa é, mais fácil é conviver com ela, mais legal é você ouvi-la, porque ela transmite favor, transmite graça, é agradável. Não é alguém chato, pelo contrário, é alguém cheio de vida. E é isso que você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo nesses dias, amém? Então tenha esse propósito. Aonde você for, clientes que você atender, transmita a graça. Aonde você for, seja no hospital, seja na fila, seja fazendo negócio, seja lá na escola, no trabalho, vá com esse propósito: eu vou transmitir graça, porque eu estou cheio da presença de Deus, amém? Porque quando nós somos cheios dessa graça, quando nós nos enchemos do amor de Cristo, aí nós podemos transmitir graça também, amém? Quanto mais nós entendemos que somos amados, quanto mais entendemos nossa identidade em Cristo, mais graça você vai poder transmitir, amém? Então quero desafiar você, meu irmão, seja cheio. E como é que eu vou ser cheio? Me enchendo do Espírito, me enchendo de Cristo, me enchendo da palavra. Pastor, mas como transmitir? Uma vez que eu ficar cheio, como é que eu vou transmitir? É interessante que o texto de Efésios, capítulo 4, ele vai te explicar. Efésios 4, ele vai te dizer, né, lá no versículo, volta lá para a parte do jejum, ele vai te dizer, o versículo 29, se você quiser projetar aqui também, o versículo 29. Paulo, ele vai dizer que nós devemos transmitir graça. Mas ele diz, olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, qual que é o problema? Nós não transmitimos graça quando nós falamos palavras torpe. E o que é a palavra torpe? Então, palavra torpe, né, ela não é necessariamente uma palavra, né, um palavrão ou uma palavra obscena. Mas essa palavra torpe no grego, ela também significa algo que corrompe, algo ruim. Então toda palavra de morte que você libera, mesmo que não seja um palavrão, um xingamento, também é palavra torpe. Então quando você fala, esse menino não vai aprender, não vai dar em nada, isso é uma palavra torpe. Então a Bíblia fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, amém, querido? Não é nenhuma palavra ruim. Mas pelo contrário, ele diz, e sim, unicamente. O que é unicamente? Ou seja, devemos falar só isso. Você deve falar só o que edifica. Se não é para edificar, cala-te, Magda. Não fala. Mas aqui não está orientando você a ficar em silêncio, não. Está falando para você falar palavras que edificam. Então a ordem bíblica é que nós falemos apenas palavras que vai trazer edificação, porque é essas palavras que vão transmitir graça. E nós transmitimos graça quando nós falamos para edificar, para abençoar, não para destruir. Então cuidado com as palavras torpes. Lembra que palavra torpe é muito mais do que palavrão, é muito mais do que palavra obscena. Toda palavra para a morte, toda palavra que destrói, que machuca, que coloca para baixo, que tem um contexto ruim, isso também é palavra torpe. E a Bíblia diz que não sai da nossa boca nenhuma. Pastor, mas quando eu trupicar lá na quina, o dedinho na quina da mesa, nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca. Doeu, né, Henrique? Até sentiu aí, né, irmão? Vigia. Mas me deu a fechada no trânsito, logo na segunda-feira, primeiro dia do jejum, tacaram a buzina no meu ouvido. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas abençoa, profetiza, amém, querido? Porque assim você vai transmitir graça para quem ouvir você. Então, sempre que nós falamos algo de bom, né, que nós profetizamos, que nós estamos edificando, aí sim, nós estamos transmitindo graça de Deus. Você foi chamado nesses dias para transmitir graça. Serão 21 dias que nós vamos aprender a transmitir graça. E nós transmitimos graça quando nós falamos palavra que edifica. Palavras que vai colocar seu irmão para cima, que vai falar a respeito de quem ele é em Cristo, não xingamento, não palavras negativas, amém, meus irmãos?
precisamos aprender a enxergar os irmãos como Deus vê. Porque às vezes você fica olhando só o natural, mas fulano é difícil demais. Mas esse irmão, essa irmã não sei o que lá. Não, começa a profetizar o que você quer ver. Começa a profetizar, líder de célula, sobre cada membro da sua célula, que os irmãos são uma bênção, são escolhidos, são lavados, são remidos, são santos, são salvos. Sobre eles já não há nenhuma condenação, eles não são escravos do pecado, pelo contrário, são homens e mulheres de Deus. Começa a profetizar, começa a declarar aquilo que você quer ver. Pastor, mas nessa célula ninguém quer nada, os irmãos não têm compromisso. Risca essas palavras da sua boca. Você vai declarar que são santos, homens e mulheres de Deus, que o Senhor separou, que o Senhor enviou, e você vai louvar a Deus pela vida de cada um todos os dias em oração, amém? E você vai ver uma revolução acontecer em nosso meio, amém, queridos? Então, cuidado, né? Cuidado para não dizer palavras duras, porque há um problema quando você diz palavras duras. Só que palavras duras, ao contrário do que alguns pensam, palavras duras, olha para cá, não é só aquelas que você fala muitas vezes gritando. Porque às vezes um comentário manso é muito duro também. Não é só a tonalidade de voz. Porque quando fala a palavra dura, o irmão pensa naquele que grita, né? Que fala bravo. Não, mas acredite, às vezes tem comentários que parecem ser dóceis, com a tonalidade de voz macia, né? Mansinha, mas é veneno puro. Então cuidado com essas palavras duras, não sai da sua boca nenhuma palavra. Resista à tentação. Hoje eu vou dizer umas verdades para aquele irmão. Hoje eu vou dizer umas verdades para o meu marido ou para a minha esposa. Tá, mas quais são as verdades que você vai dizer? Diga as verdades que são verdadeiras, que ele é filho de Deus, amado, homem de Deus, né? Que é lá o sacerdote da sua casa, que é o supridor, né? Que é amável. Aí sim você vai dizer e vai profetizar. Essas são as verdades que precisam ser ditas nesses dias, amém? Então cuidado. Mesmo aquele vizinho chato lá que vive te azucrinando, você já está enchendo lá a taça, né? Hoje, se ele falar um ar, ele vai ouvir. Vou dizer umas poucas e boas. Não, filho. Vigia. Cuidados. Essas verdades que você está planejando dizer, transmite graça? Transmite favor? Transmite unção? Vida? Ou transmite morte? Se transmite morte, arranque do seu vocabulário, amém, queridos? Porque normalmente, né, a verdade que nós queremos falar ao outro é só a aparência que nós estamos vendo. Profetizemos, verdade de Deus. Não é toda a verdade que Deus deseja que nós profetizemos. Então esse é um tempo que nós vamos aprender a transmitir graças de Deus, amém, querido? Pastor, mas e se eu tiver que exortar meus filhos, por exemplo? Meus filhos aprontam lá, eu não vou poder corrigir? Corrige, mas corrige da forma certa. Como exortar de maneira certa, né? Está aí um tópico aí na sua revista. Ou você pode dizer, por exemplo, né? Se aquele criança, ou seja, o irmão lá, o discípulo não está fazendo a coisa certa, você não precisa falar para ele que ele não é crente. Não, fala para ele, olha, você não está agindo de acordo com quem que você é. Isso não combina com você, porque você já é filho de Deus. Essas coisas aí não combinam mais com você. Então é diferente, amém, queridos? Porque a Bíblia fala que todo filho de Deus, que é nascido de novo, já tem ali na vida dele a divina semente. Então ele não vive mais na prática do pecado, ele não vive mais nessa confusão, porque nele tem divina semente. E nós somos chamados para lembrar os irmãos disso, da identidade dele em Cristo. Então não aceite acusação na sua vida, não acuse os outros também, mas declare que você é filho e filha amado, amém? Que você é perdoado, que você já é alguém que foi lavado e remido pelo sangue, que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Comece a profetizar aquilo que você quer ver. Então na hora de orar, não fica apenas olhando para a sua limitação. Na hora de estabelecer os alvos, não estabeleça os alvos olhando para o seu contra-cheque, mas estabeleça alvos olhando para Deus, que é poderoso. Peça coisas grandes. Esse jejum é um tempo de pedir coisas grandes. Peça coisas grandes. E lembra que talvez você não tenha ainda coisas grandes, porque você não tem pedido.
Você não tem insistido no pedido. Peça, que a promessa é que todo aquele que pede, recebe. Amém, meus irmãos? Então, você vai transmitir graça também quando você fala, né, baseado no Evangelho, não no merecimento. Então, ao falar com as pessoas, ao sair da sua boca, saia palavras baseadas na verdade do Evangelho. Porque quando nosso cônjuge, por exemplo, ou quando alguém próximo erra, né, nós não temos que falar apenas, né, o que elas merecem ouvir, mas devemos falar aquilo que o Evangelho declara. Temos que profetizar aquilo que a Bíblia diz. Não diga para o seu filho, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo que o ama, só quando eles merecem ouvir o que é amado. Mas mesmo quando errar, declara que ama. Mesmo quando não agradar, declara que é amado. Porque é assim que nós fazemos, amém, meus irmãos? Então transmita graça. Esse é um tempo de você transmitir graça para quem estiver perto de você, amém? Então qualquer palavra, né, que dizemos baseada naqueles que eles estão merecendo naquele momento, isso é obra, isso é lei, né, isso é merecimento. Mas devemos aprender a profetizar, porque se nós falamos o que ele merece ouvir, nós transmitimos morte ao invés de vida. Então fale como Deus fala, olhe como Deus olha, aprenda a ver como Deus vê, amém? Porque quando nós transmitimos graça, vida, aí vai ser edificante, vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos avançar, terceiro ponto aí é, se não transmitimos graça, nós entristecemos o Espírito. Lá no versículo 30 aqui de Efésios capítulo 4, o que a Bíblia diz? Efésios 4:30, projeta para mim, por favor. Lá diz assim, olha, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Olha, quando você foi salvo, quando você ali abriu o seu coração para Deus, convidou Jesus para entrar no seu coração, a Bíblia diz que naquele momento você foi selado. O Espírito Santo selou você. Por isso que a Bíblia fala que nós deixamos de ser filhos naturais e passamos a ser filhos de Deus. Porque todos quanto receberam, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando você se torna filho, você é selado. É uma marca de que agora você pertence a Deus, que você é propriedade dele, amém, queridos? É um selo, é uma marca, indicando agora que nós temos um Senhor Salvador, nós temos uma propriedade, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse selo significa propriedade. Eu sei que na roça, né, na fazenda, normalmente os donos de bois, de vacas, lá também selam, né? Colocam lá marca, faz lá um ferro quente, marca ali um gado para poder dizer que aquele gado pertence a ele. Quem já viu isso? Um gado marcado. O que significa? Que aquele gado é dele. Então nós também nós não somos gado, nós somos ovelhas, amém? Mas espiritualmente falando, nós também somos selados. Esse selo, ele é a propriedade. E é exatamente, né, assim que se faz com o rebanho. Só que esse selo é um selo de propriedade. Você foi salvo, você é salvo eternamente, amém, meus irmãos? Mas acredite, ainda é possível entristecer o Espírito. Mesmo selado, nós entristecemos o Espírito. E como que nós entristecemos o Espírito? Tem que ter muitos irmãos que, né, nós aprendemos que entristece o Espírito o pecado. Claro, o pecado é ruim, é mau, gera morte. Mas acredite, não é só isso que entristece o Espírito. Interessante que essa palavrinha entristecer, no grego, ela é lupel. E é a mesma palavra que está lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, não vou ler o texto aqui, mas vou citar para você, que é aquela situação onde Jesus ele vai ali numa sinagoga, num sábado, e ali tinha uma pessoa com a mão ressequida, lembra desse texto? E ali os fariseus, eles ficaram olhando atentamente para ver se Jesus ia curar no sábado, porque pela lei não podia fazer obra nenhuma no sábado, nem mesmo curar. Pensa comigo, olha que povo endemoniado. Ia ver um milagre, uma mão ressequida voltar a crescer, e eles estavam ali atentos para poder incriminar Jesus por ter quebrado a lei. Olha que coisa mais diabólica, olha que coisa mais terrível.
E a Bíblia fala que ali, então, que Jesus ele ficou indignado. Lá no versículo 5, no versículo 5, Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, 5, por favor. Marcos, está em Efésios. O que diz lá? Olhando, né, que Jesus, depois dessa situação, olhando-os ao redor, a Bíblia fala que indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Então, quando a Bíblia diz ali que Jesus ficou indignado, ele está usando a mesma palavrinha que foi usada quando o Espírito fica triste, fica indignado. Ou seja, né, essa palavra traduzida aqui como indignado é a mesma palavra para descrever ali a tristeza do Espírito. O que é que isso significa? Significa, né, que quando nós também não somos amorosos, não somos graciosos, isso entristece o Espírito de Deus. Porque às vezes nós somos muito duros. E nós queremos que as pessoas ajam com graça para nós, mas quando é o contrário, nós queremos justiça. Nós queremos a vingança. É olho por olho, dente por dente. Alguém te prejudicou, não interessa se foi por querer ou sem querer. Você fez. Mas se é você, me perdoa, eu não tive a intenção, não é assim? Nós somos muito bons quando é nós mesmos o problema, mas quando é o outro, aí nós somos querendo justiça. Então essa justiça, esse carrasco, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então os fariseus ali, eles tinham um zelo, né, extremo pela ordenança, mas não tinha amor pelo enfermo. Interessante que Jesus, né, fala para eles: olha, qual de vocês, se tiver uma ovelha, ela cair no poço, no sapo, não vai lá e resgata? Então, se vocês têm esse cuidado com a ovelha, por que não tem com as pessoas? Então, quando nós não transmitimos graça, quando nós somos rígidos demais, duros demais, isso entristece o Espírito de Deus. Então, Deus odeia o pecado, acredite. Mas a verdade é que o pecado é uma questão resolvida diante de Deus. Você já foi salvo, você já foi lavado pelo sangue. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, meu irmão. Mas acredite, é um grande problema a justiça própria. Já a justiça própria é um problema difícil de lidar. Porque a justiça própria é a mãe de todos os pecados. Então o primeiro pecado foi exatamente a justiça própria. Então o que entristece, o que indigna o Senhor, era aqueles coração duros, que não tinham compaixão, que não eram graciosos. Esse é um tempo que nós somos chamados para transmitir graça da parte de Deus. Então cuidado para não ter nenhuma atitude dura. Mas lembre, dureza não é só no tom. Dureza é no conteúdo também. Porque tem irmão que quando alguém fala duro perto de você, todo mundo já fica assustado. Fala, misericórdia. Mas acredite, às vezes tem uns que falam mansa, mas falam muita dureza também. Então cuidado, líder, explorador, pastor, maridos, mulheres. Esse é um tempo de você não ser duro, mas você ser compassivo. E transmita a graça da parte de Deus, amém, queridos? Interessante que na Bíblia, né, ali nos evangelhos, as pessoas que receberam os milagres do Senhor foram os pecadores. Não foram os santos religiosos. Todos que receberam milagres do Senhor foram os pecadores. Porque os fariseus, pelo contrário, receberam foi um sermão da parte do Senhor, por causa da dureza do coração. Então, quando suas palavras não têm graça, quando você resolve, né, dizer às pessoas o que você pensa, né, o que elas estão merecendo, aí sim você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então cuidado com as suas palavras nesses dias. Esse é um tempo de você usar a sua boca para abençoar, para profetizar. E quando suas palavras são cheias da graça de Deus, aí nós transmitimos graça da parte dele, e isso alegra o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então, interessante que Deus ele trouxe ali, por pelo menos 2 momentos, ele falou palavras de afirmação para Jesus. Então o Pai, ele disse palavras de afirmação para Jesus em 2 momentos.
nós podemos lembrar que o primeiro momento foi lá no Jordão, quando Jesus foi ali se batizar. Até aquele momento ele não tinha feito obra nenhuma, não há registro de nenhum milagre. Ali no Jordão, não sei se você sabe, mas é o local mais baixo da terra. É onde está, em questão de nível do mar, é o lugar mais baixo da terra. É ali no Rio Jordão, a região onde Jesus foi batizado. E naquele lugar, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, que o Senhor lhe disse: olha, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, mesmo no lugar mais baixo, Jesus ouviu que era amado, uma palavra de afirmação. Mas é interessante que outra situação aconteceu lá no Monte Hermon. E esse Monte Hermon, para vários estudiosos, eles falam ali que também ali o Monte Hermon é o Monte da Transfiguração. E ali, né, naquele momento que o Senhor estava sendo transfigurado, mais uma vez o Pai declarou: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ali o Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. Então o que nós podemos entender disso, né? Não importa se você está lá no lugar mais profundo, você é filho amado. Talvez estamos passando por situações de lutas. Nossa vida, infelizmente, ela é de altos e baixos. Mas acredite, não importa quão baixo esteja, lá ainda você pode olhar para o céu e saber que você é um filho amado. Então, nós somos amados em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nunca esqueça disso, nós somos filho amado, amém, meus irmãos? Então isso é uma analogia, né, que nos momentos baixos e sombrios, na vida dos irmãos, nós também temos que declarar que eles são amados. Mas em momentos também que eles estão por cima, estão dando a resposta certa, também fala que é amado. É importante você sempre reafirmá-lo com amor, amém, queridos? Porque nos momentos mais elevados de glória e celebração, mesmo assim, nós ainda precisamos de afirmação. Então você foi chamado para falar da parte de Deus palavras que edificam. Não sai da sua boca, fala comigo, nenhuma palavra torpe, mas unicamente palavras que edificam. Então esses são um tempo que você vai aprender a usar a palavra para edificar. Edifica a sua casa, edifica seus filhos, edifica suas finanças. Porque às vezes nós reclamamos, né, daquilo que nós não temos, amaldiçoamos o trabalho, amaldiçoamos o salário. Ao invés de você profetizar, declarar, ser grato a Deus, você tem uma atitude muitas vezes ao contrário. Então esse é um tempo de você abençoar a sua empresa. Quantos trabalham aqui? Pastor, mas eu tenho que abençoar mesmo aquele patrão endemoniado? Sim. Mais do que nunca, você vai profetizar na vida dele. E ele vai ser bênção de Deus para abençoar você. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida nesses dias. Você quer desafiar você. Aprenda a usar a sua boca para edificar. Edificar. Então você pode se exercitar nessa transmissão de graça, praticar isso. Precisamos praticar para liberar essas palavras que transmitem graça. Porque somente quando nós transmitimos graça é que nós podemos, de fato, edificar a casa de Deus e experimentar da glória dele manifesta em nosso meio. Então, isso é um desafio para cada um de nós, aqueles que são líderes, aqueles que são discipuladores, são pastores, você que é membro, você que é pai, você que é mãe, esse é dia de você aprender, exercitar, profetizar. Por isso que é importante você, todos os dias ali, pegar o versículo do dia, ler ele, confessar ele. Tem o desafio do dia, faça o desafio. Tudo isso é para ensinar você como transmitir graça. Valorize esse tempo de jejum. Escreva seus alvos. Venha para cá orar conosco amanhã, terça-feira, quarta-feira. Pastor, mas eu não posso ficar até as 8 que eu trabalho. Não tem problema, fica o tempo que você puder. Se é 10 minutos, se é 20 minutos, se é meia hora, não tem problema. Mas é importante você estar conectado. Separe essas 3 semanas para viver no sobrenatural de Deus. Se organize. Sexta-feira, sábado, não fique de fora, não marque agenda. É 2 vezes na semana. É possível. Não fique de fora. Vá com o coração ali, com expectativa.
Porque grandes coisas o Senhor vai fazer em nossos dias. Grandes coisas. Eu quero desafiar você a crer. Esse é um tempo para você crescer em fé. Tempo de jejum é um tempo de despertar fé. E como é que eu desperto fé, pastor? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Então é importante você vir para cá para ler junto conosco aqui o capítulo do dia. É você ir participar das reuniões, à noite, está aí na sua casa, liga lá no YouTube, ouça a pregação, conecte-se, ore pelos seus alvos. Eu quero desafiar você, escreva os alvos. No culto, esse caderninho você vai levar ele aonde quer que você for. Vai para a célula, leva ele. Líderes, lá na célula, faça a confissão do versículo do dia. Dá 2, 3 minutinhos para os irmãos orar pelos alvos dele. Orar pelos alvos da célula, da igreja. Então nós vamos usar todos os dias, amém, queridos? Então, meu irmão, você foi chamado, né, não apenas para ser cheio da graça, mas você foi chamado também para transmitir graça para esse mundo. Você foi chamado para ser bênção de Deus na sua família. Em ti há uma promessa, serão benditas todas as nações. Você pode ser bênção no seu trabalho. Ser tu uma bênção, amém, meu irmão? Então cada palavra que sair da sua boca, que seja um instrumento para transmitir graça de Deus. Porque assim você vai transmitir da fé de você.